Olá, sejam bem-vindos a mais um Conjunturas, é o quadro de debates do Jornal Jangadeiro, com o nosso time sempre aqui de debatedores, por ordem alfabética, o deputado André Figueiredo, do PDT, o vereador Carmelo Neto, do Republicanos, e a deputada estadual, doutora Silvana, do PR. A gente agradece sempre a presença de vocês, lembrando que a gente está aqui cumprindo todos os protocolos relacionados à saúde nesse momento de pandemia. Por falar em pandemia, o tema de hoje do debate, apesar da pandemia, é eleições, porque o calendário eleitoral vai se impondo, está chegando ano que vem, 2022, é ano de eleição para os governos estaduais e para a presidência da República. Então a gente chama aqui os nossos convidados, nossos debatedores, para falar sobre esse tema, começando com o Carmelo. Perfeito. Mais uma vez agradecer a oportunidade, cumprimentar o Vanderlei, TV Jangadeiro, Rádio Band News, minha irmã, deputada doutora Silvana, nosso colega de debate, deputado André, a qual a gente tem divergências aqui, mas sempre com muito respeito. Primeiro eu quero me dirigir a quem está nos assistindo. Esse tema é muito importante, eleição de 2022. Mais uma eleição onde será definido os rumos desse país. E eu aqui, já adianto para vocês, estarei fazendo campanha em 2022 pela reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Por tudo que ele fez, não só pelo Brasil, mas em especial pelo meu estado do Ceará. O presidente será reconhecido como homem das águas do Velho Chico, que entregou esse sonho antigo da população. O presidente será reconhecido como homem da Transnordestina, quando a ferrovia finalmente estiver concluída. E através do presidente Jair Bolsonaro, já entrou aqui no estado do Ceará, através de Missão Velha. O presidente vai ser reconhecido como um homem que pensa nas pessoas e que luta diariamente pelo povo. E eu tenho certeza que a população vai enxergar isso e vai dar mais um voto de confiança em 2022 ao presidente Jair Bolsonaro. Agora vamos falar aqui, Vanderlei. Eu ia perguntar no Ceará. Vamos falar aqui de Lula, de Ciro, que eu sei que o deputado André gosta muito disso. Com relação ao ex-presidente Lula, recentemente o Supremo Tribunal Federal, ele anulou as condenações do ex-presidente, anula condenações da Operação Lava Jato. E aí eu faço essa pergunta aqui às pessoas. Onde que estão? Ou como eles justificam? Sabe o valor que foi arrecadado? 4 bilhões de reais que foram devolvidos pela Operação Lava Jato. Se tudo está anulado, como é que eles justificam a devolução desse valor bilionário? Não é tudo que está anulado, como é que pode? É inacreditável. Não é tudo que está anulado, o Supremo Tribunal Federal faz ele suspensão do Moro em relação ao Lula. Só isso. Ele desrespeite a justiça, o povo brasileiro. É desdenhar com o cidadão de bem, anular a condenação. Parece que o crime compensa, né? Infelizmente, essa é a realidade que a gente tem hoje. Bem, eu falar de eleições, falar de sentimentos, o que eu vejo como cristã, sou crente desde nascença, né? E a gente viu o presidente Bolsonaro, sair do nada, de um percentual que talvez fosse em torno de 3% para ganhar a presidência do Brasil. Ninguém pensa, que fenômeno foi esse? Foi exatamente o fenômeno da queda de braço, do avanço, do desrespeito à fé, desrespeito à crença. Foi o avanço absurdo, desenfreado, ridículo da esquerda que procurou todo tempo, a todo custo, dominar as escolas, trazendo, e como o próprio ex-ministro Ciro Gomes disse, acabando a moral cristã católica. Então, as pessoas dizem, como foi esse fenômeno do Bolsonaro? Foi o fenômeno da fé. As pessoas diziam assim, a deputada Silvana vive em cruzada. Nós estamos falando de política. Estamos falando de política e abrindo os olhos, inclusive da esquerda. Enquanto a esquerda não entender, a respeitar que a fé é indissociável. Sem dúvida. Que o que você crê só não pode se utilizar da boa fé das pessoas. O problema é que eles resolveram utilizar a escola, resolveram utilizar a imprensa, todos os meios possíveis, inclusive literalmente a politização. Eles levaram a ideologia de gênero, levaram inclusive a busca incessante de você desrespeitar a infância,
de você desrespeitar a criança. Foi, o que aconteceu foi isso. Doutora Silvana. Nós vamos falar de eleições ou de fé? Vamos falar de fé, que fé transformou essa eleição. Então vamos falar sobre igreja, vamos falar do Papa Francisco, vamos falar. Vossa Excelência tem que falar, não apenas daqueles que se aproveitam da boa fé das pessoas. Eu estou na minha vez de falar, estou dizendo que tá o que levou à eleição do presidente Jair Messias Bolsonaro foi o respeito que ele tem pelo credo, por você poder acreditar e criar suas crianças do jeito que papai e mamãe entendem. A interferência do Estado na criação das crianças levou uma revolta social. As redes sociais derrubaram a esquerda. E digo profeticamente que a esquerda não se levanta mais. Porque na primeira oportunidadezinha, você vê o ativismo do Ivo Gomes pintando as ruas com a bandeira LGBT, onde é até um crime, porque o Detran, existe leis específicas para o trânsito. Então, essa militarização da esquerda, avançando contra a fé, levou literalmente a direita ao poder e a direita não sai mais do poder. Eu digo aqui profeticamente, quer falar de política, vamos falar realmente o fenômeno que levou Jair Messias Bolsonaro ao poder. Vou fazer uma provocação aqui para o deputado André, já pegando o gancho na fala dos nossos convidados. As eleições passadas foram muito marcadas pela pauta de costumes, né, vamos dizer, e também ideológica. O senhor acha que isso prevalece agora em 2022? Vamos ser muito claros aqui, vamos ser muito claros. A pandemia, né? Eu estava até conversando antes com a doutora Silvana. Bolsonaro é antítese do que Cristo pregava. Só falta ele prega justamente que o brasileiro se arme, enquanto Cristo pregaria que o brasileiro se ame. Né? Infelizmente, não é isso. Eu estou mal começando, doutora Silvana. Fale, doutora Silvana. Fale. Eu estou mal começando, a senhora já está interrompendo. A fé, vamos lá. Excelência dizer que o presidente que faz literalmente, né? E leva a fé para dentro do palácio, respeitando a maioria, mais de 80%. O Silas Malafaia é um grande cristão. É um grande cristão. É um grande cristão. É um grande cristão. Siga Papa Francisco, os ensinamentos de Cristo. Vem através de uma igreja que prega a harmonia, não prega o ódio e o aproveitamento das pessoas. Agora, Vossa Excelência querer dizer que Bolsonaro é antítese de Cristo. É antítese de Cristo, é antítese. Eu acho muito. É antítese de Cristo. Que literalmente, porque será? Eles aproveitam da boa fé das pessoas. Vamos organizar para o nosso público poder ouvir, entender direitinho o debate. Então, vamos passar aqui a palavra para o deputado André, e aí a gente continua daqui a pouquinho. Não, o que eu quero mais uma vez colocar aqui, muito claramente, é que, lamentavelmente, se existe por parte de alguns setores, de algumas igrejas, essa tentativa de se utilizar. Vamos falar no doutor Jairinho. Você sabe quem é o doutor Jairinho, com certeza, aquele vereador do Rio de Janeiro que matou aquela criança. Pois bem, qual era o slogan dele na campanha? Deus acima de tudo, Bolsonaro é o nosso rei, Bolsonaro acima de todos. Né? Ele dizia isso, ele dizia assim, era um seguidor, justamente para você ver que os seguidores não são todos, porque a doutora Silvana é uma pessoa de bem, o Carmelo é uma pessoa muito competente, certo? Mas tem aqueles que se aproveitam da sua fé. E por trás tem um verdadeiro Satanás. Ou a senhora discorda que esse Jairinho não é um Satanás? É um bandido, então, demônio. É um Satanás. E ele se utilizou do nome de Deus, se utilizou da imagem do Bolsonaro para ser eleito em 2020. Então, o que eu quero dizer é que, lamentavelmente, algumas pessoas cristãs, não é o caso da senhora, eu sei que a senhora é uma pessoa essencialmente cristã, mas alguns pseudo-cristãos se utilizam dessa imagem para pegar a sua fé em vão. E aí eu digo, nós precisamos, e aí a senhora perguntou, por que o Bolsonaro ganhou a eleição de 2018? É muito simples. Existia e ainda existe um sentimento antipetista muito forte, como se o Brasil só vivesse o petismo ou o bolsonarismo. Não existe um meio do caminho, existe um meio do caminho. E é por isso que a gente defende que seja construída uma candidatura que efetivamente reúna todos, não em prol de um extremo ou em prol do outro extremo. Uma candidatura sensata, uma candidatura que efetivamente possa reunir forças que tenham um pensamento, às vezes parecido com o próprio Carmelo prega, certo? Mas que essencialmente se tenha a clareza de que o Brasil não pode continuar mais com esse sistema de ódio.
ódio ao petismo, ódio ao bolsonarismo. Nós precisamos fazer com que as famílias possam se reunir novamente. Existem famílias que efetivamente se dividiram por conta do ódio na política. Então nós precisamos ter a clareza de que a política ela é necessária para o bem-estar social e não para gerar esse clima permanente de beligerância. Por isso que eu digo, é um processo eleitoral que nós vamos ter até daqui a 1 ano e meio, né, onde nós vamos eleger presidente, vamos eleger governadores, vamos eleger um senador por estado, né, que é 1/3 de renovação, vamos eleger deputados federais e deputados estaduais. E eu acho muito importante que a gente tenha a clareza também de elegermos parlamentares que vocês se identificam. Olha, eu gosto do pensamento daquela pessoa, mas não vamos votar naquela pessoa só porque, ela é bolsonarista, ela é petista, ela é aquilo, aquilo outro. Não, vamos estudar o pensamento de cada um, os posicionamentos realmente refletem aquilo que a gente pensa, porque nós vivemos uma democracia representativa. Então é indispensável que a gente vote em quem efetivamente nos representa. Vereador Carmelo, e aqui no Ceará, como é que o senhor vê essa Quero expectativa só de fazer eleições? aqui um parênteses, Vanderlei, quanto à fala do deputado André. Ele falou que Deus e Jesus, eles querem amar e não armar. Eu concordo com isso, a gente tem que amar. E eu defendo o armamento justamente para aquelas pessoas que amam, possam defender aquelas pessoas que elas amam. Mas com eu 60, quero andar armado. para Deixa cada eu falar, um. deputado. Não, mas só essa pergunta. Eu quero andar armado para defender minha família, para defender quem eu amo. O que eu questiono é 60 armas. Foi o decreto do Bolsonaro. E se a pessoa quiser ter, qual é o problema? Se ela for um colecionador, qual é o problema? Eu acho que é para se defender, com certeza. Direito da pessoa. Sim. A esquerda, mais uma vez, quer interferir no direito das outras pessoas, quer mandar na vida de outras pessoas. Agora, o que eu acho mais curioso de tudo isso é que agora o candidato, né, pré-candidato a presidente, o deputado André, o Ciro Gomes, ele tenta se afastar do Lula, né, do qual ele foi ministro da Integração Nacional. Mas o que eu acho mais curioso de tudo isso é que justamente o Ciro Gomes, que quer se afastar do Lula, contratou agora via PDT o João Santana. Sim, que já estava afastado do Lula. João Santana foi preso, foi marqueteiro da Dilma, foi preso pela Lava Jato, um bandido, junto com sua mulher. Então a gente vê a situação que nós vivemos hoje. Ciro Gomes, ele tenta enganar as pessoas, a população, se afastando do Lula. Mas a verdade é que é mais do mesmo. E a única pessoa que foge disso tudo, que propõe realmente uma nova forma de fazer política, é o presidente Jair Bolsonaro. E isso já está muito claro. Carmelo, deixa eu só dizer aqui, deixa eu só para fazer em cima do que ele falou do Ciro ter sido ministro Lula. Só em cima do Ciro ter sido ministro Lula. O deputado Carmelo faz parte de um partido que eu respeito, que é o Republicanos. O presidente do Republicanos é o Marcos Pereira, que é meu amigo, gente muito boa, e foi ministro da Dilma. Então, ter sido ministro da Dilma ou do Lula, não significa coadunar com o pensamento dele perenemente. Só isso. E da farsa de tentar se afastar do PT. É disso que eu tô falando. Não é farsa, não é farsa. Nós fomos candidatos. O PT bate no Ciro, porque o Ciro diz que o Ciro foi para Paris. Olha, eu vou deixar uma coisa aqui bem clara. Quando a gente vê agora, com todo respeito ao deputado André Figueiredo, o medo da polarização é porque quem nos trouxe a polarização foi a esquerda, gente. Isso aqui é um fato. Quem nos trouxe a essa polarização necessária... O que é a esquerda, doutora Silvana? Necessária, porque o que a senhora está confundindo a esquerda com o PT, doutora Silvana. O país. Não é apenas o PT. Estava querendo transformar e adentrou seriamente dentro das famílias foi a esquerda. Sabe por que estão agora atrás do meio termozinho para enganar o povo? É exatamente os travestidos, os de coração bem vermelhinho, para enganar o povo, vermelhinho da bandeira vermelha do PT, Sim. Vermelhinho da esquerda. Quer dizer, o PT é a esquerda na sua imagem, doutora Silvana, não é só o PT. Eu sou aqui o meio termo. A população já sabe o que é a esquerda. A população sabe o que é a esquerda. E lhe diga, eu não sou morna, não, eu sou quente. Porque a própria Bíblia diz então, que a senhora se não é você meio termo. é morno, você vai ser vomitado. Exato. Eu gosto de ter lado. Exato. O meu lado é a direita. O meu lado é abrir e continuar dizendo à população, olha, nós fomos enganados por muito tempo pelo governo de esquerda petista, que na realidade quer mudar a forma de você pensar, de você educar o seu filho. Então nós temos que continuar nessa polarização benéfica para o nosso país, para os nossos chegando filhos, aqui ao final, para os nossos descendentes. Já no último minuto, então passar aqui a palavra para o deputado André, foi citado pelos outros debatedores. Agora sempre pronto, aqui, esse debatedor de... É para dar um equilíbrio, né? Puxando sardinha. Não, é porque são 2 contra 1, mas está tudo bem aqui, 2 contra 1, não. Doutora Silvana, o que eu quero dizer é que a direita, ela não vai tolerar o Bolsonaro. A direita consciente, ela tem meu respeito. Ela tem meu respeito, porque são pessoas de conteúdo que eu divirjo, mas que eu respeito o posicionamento. Ela já não tolera o Bolsonaro.
muito provavelmente, talvez até vocês dois não venham a tolerar. Não, eu tô falando Por de quê? Bolsonaro, Porque ele não, tô falando simplesmente de não tem direita. conteúdo nenhum. O que eu estou falando é que um debate entre esquerda, direita e centro, ela é salutar para a democracia. E o eleitorado que se defina. O que nós queremos aqui é evitar justamente essa tal de fake news, de dizer que a esquerda quer comer criancinha, que a esquerda é a razão de todos os males. Não é assim, gente. O que a direita pode ser respeitada em alguns tópicos, dois papais, pode ser. duas mamães. Esquerda não tem nada a ver com o que se prega, que não é cristã. Vamos ver o Papa Francisco, vamos ver Dom Helder Câmara, vamos ver Dom Aloysio Lochaide, que foi um grande referencial de defesa da democracia aqui. Isso é ter um pensamento de esquerda, é pensar no próximo, não pensar numa pequena elite, que infelizmente é o que, lamentavelmente, esse governo atual faz, que representa boa parte do Muito obrigado, muito obrigado. Dois papais, dois mamães, não é esquerda, inúmeros não. ditadores que mataram Gente, estourou o tantas nosso pessoas, tempo aqui, enfim. estamos acabando hoje mais um Conjunturas, sempre muito animado, né? Muito aí acalorado, agradecendo, claro, aí a audiência de todos vocês e lembrando que sempre estamos por aqui com o nosso Conjunturas. Até a próxima.